Quando a gente fala sobre entender um pouco mais sobre o nosso cliente, o que a maioria dos profissionais e o que a maioria das marcas, né, acabam fazendo são pesquisas, métricas, entrevistas, enfim, acabam se baseando em dados. E não que isso não seja importante, mas uma pergunta que é extremamente relevante e que muitas vezes é deixada de lado é entender se o cliente realmente está falando tudo o que ele de fato pensa. E se a gente para pensar nisso, provavelmente a resposta vai ser não. Até porque se a gente para perceber, a maioria das pessoas falam que gostaram de determinado produto, mas de fato elas não passam ali o cartão de crédito para comprar ele e levar ele para casa, né, para levar ele embora. Elas dizem que não se importam com determinadas características, mas no final das contas aquilo tem de fato na prática uma influência sobre o comportamento e a tomada de decisão dela. Afirmam que tomam as decisões da forma mais racional possível. A gente sabe que a emoção, o contexto e a percepção exercem sim uma grande influência sobre o comportamento humano. E é justamente nesse limbo, né, entre o que a pessoa fala e o que ela de fato demonstra, né, o como ela se comporta, que a linguagem corporal se torna tão interessante e relevante. Não porque a linguagem corporal vai nos permitir ler a mente das pessoas, mas porque ela nos ajuda a entender, a interpretar um pouquinho melhor comportamentos que muitas vezes demonstram coisas que verbalmente não são faladas. Sinais esses que muitas vezes passam despercebidos, mas que eles por si só já querem nos dizer muita coisa. Por isso que nesse vídeo eu vou compartilhar contigo 5 livros sobre linguagem corporal que podem ampliar aí a sua compreensão sobre pessoas, comportamento e tomada de decisão. Mas antes de a gente continuar o nosso bate-papo, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaltnick e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. E aqui nesse canal a gente conversa sobre neurociência, psicologia e comportamento humano aplicado ao marketing. Porque só assim a gente consegue sair do piloto automático e de fato criar estratégias verdadeiramente intencionais. Se já se identificou, te convido a se inscrever aqui no canal pra gente continuar tendo mais trocas como essa. Agora vamos, sem mais delongas, né, ver quais são os livros que eu separei aqui pra gente conseguir entender um pouco mais do nosso cliente aí, observando os sinais do comportamento dele. Mas antes de apresentar qualquer livro aqui, a gente precisa fazer um adendo extremamente importante. Porque a gente tem que ter ciência, né, de que a linguagem corporal, ela não é uma ciência exata, ela não é uma ferramenta mágica e também ela não consegue revelar aí as intenções com 100% de precisão, né? E não que isso seja um empecilho, mas é porque o comportamento, ele acaba refletindo aspectos muito intrínsecos nosso, né? Então, acaba que a gente não tem muita consciência sobre essas ações que são extremamente automatizadas pra gente. Então, ele acaba revelando muito sobre nós, sem que a gente queira, sem que a gente perceba, enfim, de forma bem natural. Uma outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração é que as pessoas nem sempre dizem o que elas fazem e nem sempre elas fazem o que elas dizem. E quando a gente entende isso, conhecer mais, se aprofundar mais sobre comportamento e linguagem corporal se torna extremamente valioso, porque ela nos ajuda a avaliar, a validar, a interpretar a mensagem que a outra pessoa está tentando transmitir pra gente. Então ela surge ali como pistas para entender melhor quem tá ali do outro lado. A gente já até teve um outro bate-papo aqui no canal, quando eu comentei sobre como a linguagem corporal, né, acaba nos revelando sobre a real decisão de compra, né, de um consumidor. E na verdade, eu até recomendo acompanhar esse bate-papo antes de seguir aqui nesse vídeo. Então, vou deixar ele fixado aqui e te convido a dar um pause, ir lá assistir e depois voltar para poder continuar vendo as minhas indicações literárias. Se você já fez isso, bora comigo ver os livros que eu separei. O primeiro livro da lista é O Corpo Fala, e se tem um livro que seja clássico em questão de leitura corporal, provavelmente é esse livro aqui. Até porque ele foi um dos que mais popularizou a ideia de que a nossa comunicação ela vai muito além da questão verbal, né? E de que a gente tem que sim estar atento à questão comportamental, né? Ao que o nosso corpo de fato fala. Perdão aí
pelo trocadilho. Autores nesse livro, eles exploram questão de posturas, de gestos, de expressões faciais e como todos esses aspectos, né, acabam refletindo questões emocionais e processos internos bem intrínsecos da gente que muitas vezes a gente não tem consciência na hora que a gente está fazendo. Ou mesmo que a gente tenha consciência, às vezes nosso corpo reflete sem que a gente tenha a intenção disso, sabe? E também é muito interessante porque nessa obra aqui, ele não traz aquela coisa de manual copia e cola, sabe? Ele realmente faz uma análise sobre as expressões que a gente normalmente tem, né? Os comportamentos que são bem padronizados e clássicos. E ele também mostra, o que eu achei muito legal, o como isso foi passando com os anos, sabe? O como a nossa sociedade foi enraizando alguns padrões. E é muito bacana, eu particularmente acho isso extremamente interessante, porque ele faz uma analogia, ele recapitula, na verdade, fatores, aspectos que nos acompanham desde as savanas africanas, então tá aí com a gente há muito tempo. O segundo livro dessa lista é A Linguagem do Corpo, e se o primeiro livro ali, né, o anterior, ele tem uma visão um pouco mais introdutória, esse aqui ele se aprofunda um pouco mais nos conceitos de uma forma bem acessível e contemporânea. E o autor aqui, ele explora várias questões da comunicação verbal, como a questão das expressões faciais, da postura, dos gestos, que eu já comentei anteriormente do outro livro, mas também a questão de ocupação de espaço, de contato visual, então é bem interessante. E é legal porque esse livro em específico, ele ajuda a interpretar, a entender, na verdade, como interpretar esses sinais também nos ajudam a interpretar as outras pessoas. E uma outra coisa que eu achei bem legal desse livro em específico é que ele tem um capítulo específico, um capítulo exclusivo para falar sobre a questão da linguagem corporal em diferentes culturas. A gente sabe, né, que a questão dos comportamentos, né, dos padrões, das tradições que o nosso corpo acaba reproduzindo é uma coisa que varia conforme situações, contextos, mas também as tradições e hábitos de determinada cultura, né? Então tem muito esse aspecto e eu achei muito legal ter essa visão, porque realmente quando a gente pensa no mundo, né, que tá cada vez mais globalizado, que a gente consegue ter contato com diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo, a gente precisa saber se comunicar, interpretar o que a outra pessoa tá falando, sem a gente levar isso numa negativa, caso ela faça algo que pra gente é desrespeitoso, ou que a gente venha a cuidar nas coisas que a gente faz pra não desrespeitar o outro, justamente por olhar para esses aspectos comportamentais. E uma outra coisa que eu acho bem legal é que esse livro, ele tem alguns exercícios que a gente pode ir fazendo conforme o capítulo vai acabando, sabe? E até no meio dos capítulos, na verdade. E é bem legal, porque a gente acaba conseguindo se observar, né? E se analisar ali enquanto tá lendo, e também começar a observar aí as outras pessoas. Porque a gente precisa ser sincero, né? Essa prática da observação e entender de forma analítica, crítica, né? Essa questão comportamental é algo que precisa ser exercitado, que a gente precisa ali ter um feeling, né? E que a gente precisa se desenvolver em cima disso. Agora, o terceiro livro dessa lista foi uma das minhas primeiras leituras nesse sentido, que é o livro Desvendando a Linguagem Corporal, do Alan e da Barbara Pease. Eu acho que é assim que se fala. E até onde eu sei, esses dois autores são um dos mais conhecidos aí, mais renomados em termos de linguagem corporal. Então eles sabem muito bem sobre esse assunto. E é muito legal porque esse livro, além de falar das questões bem clássicas, que é a questão de postura, de expressão facial, de gestos, sabe? O livro também traz uma perspectiva, por exemplo, sobre o uso da maquiagem, do óculos, do cigarro. Querendo ou não, é uma perspectiva diferente que a gente acaba tendo de coisas que são tão usuais e rotineiras que a gente nem nota que, de fato, a gente pode transmitir uma mensagem com essas coisas. Como, por exemplo, a questão de posicionamento de cadeira, ou então como aspectos secundários, por exemplo, organização e pontualidade, influenciam também na percepção da nossa imagem. E aqui eu tô falando da nossa imagem porque quando a gente vai ler esses livros, muitas vezes eles falam sobre uma autoanálise, né? E a questão da análise do outro, mas aqui a gente pode tanto usar eles pra aprender e se desenvolver, como também pra entender melhor sobre a outra pessoa. O quarto livro dessa lista é também do Alan,
e da Barbara Pease, que é a linguagem corporal no trabalho. Ele se diferencia um pouco das outras obras porque o subtítulo dele já explica bem, né? Que é como causar uma boa impressão e se destacar na carreira. E eu acho muito interessante porque enquanto as outras obras normalmente elas falam sobre relações sociais, que é realmente de fato relevante quando a gente vai falar de questão de relacionamento com o cliente e tal, é muito bacana a gente entender como funciona a linguagem corporal dentro do ambiente profissional, né? Então o livro, ele acaba explorando a questão de relações corporativas, de reuniões, de negociações, liderança ali, então é bem interessante. E isso importa muito porque quando a gente vai falar de estratégia de marketing, o que a gente vê muito hoje de acesso a conteúdo é aquele marketing tradicional voltado para venda para o consumidor final, né? Aquele marketing tradicional do produto que está ali no ponto de venda à disposição, né? No monstruário para o cliente tocar, observar e tudo mais. Mas quando a gente vai analisar mesmo, a gente percebe que o marketing ele vai muito além disso, até porque as formas de relacionamento e as coisas que estão aí no nosso meio para a gente comprar varia muito, né? Então há as vendas que são de empresa para empresa, né, que é o B2B, há a questão das vendas de serviços, de vendas de coisas de valor agregado, que precisa melhorar ali a questão de relacionamento, que tem que interagir mais, então que eventualmente pode vir a precisar de uma reunião, de uma negociação. Então a gente precisa realmente, de fato, entender os contextos para que a gente consiga fazer aí a melhor leitura, digamos assim, da linguagem corporal nesses ambientes. Se a gente souber interpretar, então, a questão desses níveis de interesse, a participação e o engajamento, a gente pode melhorar de forma significativa a qualidade das interações que a gente tem ali com a outra pessoa. Até porque, no final das contas, independente se é uma venda direta para o consumidor final ou se é uma venda empresa a empresa, né? Existem pessoas ali por trás, então a gente está tratando, querendo ou não, de pessoas. O quinto livro dessa lista é, sem dúvidas, o mais diferente e ele se chama Manual de Persuasão do FBI. Embora ele seja muito relacionado, né, associado à questão da linguagem corporal, ele traz uns aspectos que vão um pouquinho além e que eu achei extremamente relevante para agregar aqui no que a gente está conversando. Porque ainda que ele traga, né, algumas questões de entender postura, gestos, expressões faciais, como os outros livros trazem, e algumas coisas a mais também, a essência desse livro acaba sendo como explorar mecanismos aí para melhorar a conexão com as outras pessoas, ou como a gente consegue se relacionar melhor com o outro. E daí aqui os autores discutem temas como rapport, influência, reciprocidade, construção de vínculos, percepção social, tudo isso aí fazendo um paralelo, né, um agregado aí à questão da linguagem corporal. E eu achei muito legal porque é uma leitura que nos mostra, na verdade, a influência, ela não começa nos argumentos que a gente dá pro outro, mas na forma como a gente se comporta, na forma como a gente cria o relacionamento e as conexões. Até porque isso não é tema novo aqui, a gente já conversou em vários outros vídeos aqui do canal, o quanto a questão da confiança, né, do relacionamento entre a marca e o consumidor é de extrema relevância. A gente já até falou sobre que para criar essa confiança, a gente precisa ter previsibilidade, gerar familiaridade, gerar segurança. E é tudo pontos aí que esse livro acaba trazendo, então é muito bacana. Apesar das diferenças aí entre os livros que eu trouxe, a gente consegue notar que tudo converge para o mesmo ponto. As pessoas, elas continuam se comunicando muito mais do que elas imaginam e não só verbalmente. E daí quando a gente quer compreender mais sobre o comportamento humano e principalmente sobre o nosso cliente, a gente precisa, claro, saber ouvir ele, mas também saber observar a questão do comportamento em si, perceber os contextos, identificar os padrões que existem, fazendo tudo isso sem deixar de interpretar os sinais ali com cautela, né? Óbvio. E por onde começar então? Se você nunca leu nada sobre linguagem corporal, eu te indico ler primeiro O Corpo Fala ou então A Linguagem do Corpo. Se você já tem alguma familiaridade aí com a questão de comportamento humano, eu te indico começar pelo Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, que eu acho que vai ser uma ótima leitura.
Se já trabalha com vendas, com liderança ou então com consultoria, eu já indico começar direto com o livro A Linguagem Corporal no Trabalho. E daí, se teu interesse está um pouco mais na influência, na persuasão, daí eu indico começar pelo Manual de Persuasão do FBI, que vai ser uma excelente leitura. Mas se assim como eu, você quer ter o máximo de conhecimento possível, eu indico ler todos esses livros, porque eu já li esses aqui e já tem ainda alguns mais na minha listinha para também continuar sempre, né, me desenvolvendo e aprendendo e revendo, querendo ou não, esses conceitos, porque a gente vai sempre amadurecendo, né? Esse é o objetivo, não ficar indo no piloto automático. E para te saber um pouco mais sobre esses livros, eu vou deixar o link de cada um deles aqui na descrição. Ele é o link da Amazon, então se por acaso você tiver interesse em comprar qualquer um desses, ou todos esses, acesse o link aqui, porque comprando pelo nosso link de afiliado, você ainda ajuda a manter esse canalzinho de pé. Mas agora, eu tenho que confessar uma coisa. Quanto mais eu estudo sobre comportamento humano, sobre psicologia de consumo, mais eu percebo que entender de marketing, de fato, é entender de gente. E isso, sem dúvidas, me instiga cada vez mais a continuar estudando sobre isso, a continuar me desenvolvendo nessa área, porque, sério, me fascina. Mas o fato é, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha aprendido algo, né? Que você tenha se desenvolvido aí de alguma forma com as coisas que a gente foi conversando. E claro, se realmente esse vídeo te ajudou, já deixa o joinha aí pra eu saber, né? E pra gente não deixar esse papo morrer por aqui, me conta aqui nos comentários qual desses livros já vai direto pra sua listinha, né, de leitura ou pro seu carrinho da Amazon. Te espero ali pra gente continuar esse bate-papo, viu? É isso, um beijão, tchau, tchau!